Graça e paz lhes sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Conexão Colheita no ar. A gente tem muita coisa boa no programa de hoje, então se conecte agora mesmo com as pessoas que você conhece e avise que o programa já está começando. Curta o programa Conexão Colheita e daqui a pouquinho a gente volta para dar mais umas dicas para vocês. Deus abençoe. Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Quando nós carregamos a Bíblia como palavra de Deus, então Jesus vira só mais algumas páginas dela. Nós somos um presente de Deus para Jesus Cristo. O Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Então a gente precisa atualizar a Bíblia. Estamos vivendo um tempo de muitas falsas doutrinas, de muitas heresias. Por esta causa mesmo, eu quero convidar você, que tem um coração sincero para com Deus, a nos aprofundarmos nas Escrituras, de tal maneira que a gente não fique na superficialidade do modismo, das falsas doutrinas e dessa mensagem que tem feito as pessoas ficarem apenas confortáveis para irem para a condenação. O propósito de Deus é que cada coração de fato se conecte com Ele e com todas as outras pessoas. A vontade de Deus é uma família de muitos filhos. Por isso, uma teologia que seja prática, alcançável, tangível, que os biscoitos estejam nas prateleiras de baixo para simplificar o complicado ao invés de complicar o simples, mas ao mesmo tempo profunda para deixar a palavra de Deus dizer o que ela de fato quer dizer e não o que as pessoas gostariam que ela dissesse. Uma teologia equilibrada num tempo de tantas loucuras é fundamental. É por esta causa que eu quero convidar você a participar comigo do Teologia Intencional. Vai ser uma grande bênção para a sua vida e para todas as pessoas que se conectam com você. Vamos fazer esse caminho juntos? Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Você pode cantar isso? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo. Erga suas mãos aos céus e declare isso. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Olá! Você sabia que todo domingo tem um super culto? Aqui na Colheita Church, e você é o nosso convidado. E acontece também o culto Kids, para as crianças de todas as idades. E a partir das 19h30 temos também nosso culto Teens, para adolescentes e pré-adolescentes. Todo primeiro domingo do mês acontece a nossa Santa Ceia. Não perca e traga sempre mais um. E aos sábados também acontece nosso culto jovem. Tá sabendo? Ainda não? A partir das 20 horas. Estamos te esperando. A tecnologia tem seus problemas. Ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Por conta disso, o Eterno me levou a um caminho de despertar as pessoas para valorizarem o que há de mais importante na nossa vida, que não são as coisas que temos, mas as pessoas com quem nos relacionamos. No momento de dor, o mais importante não é o que você tem, é quem você tem. Todas as conexões são relevantes. Sabe por que vocês estão aqui? Porque nós temos uma conexão. Mas a principal conexão é com Hashem. Porque Deus, que disse, haja luz, Ele mesmo disse dentro do nosso coração e dentro da nossa cabeça, haja luz, para a iluminação do conhecimento, gnosis,
da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu parafraseei, agora vou ler do jeito que está na tua Bíblia. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Século 13º, um homem chamado São Tomás de Aquino, um filósofo, ele escreveu a respeito da bondade de Deus, e ele disse o seguinte: a perfeição de cada coisa que existe na criação é a sua bondade. Ou seja, a gente quer que alguma coisa fique boa, até o máximo possível. Existe uma escala de bondade. A perfeição do ser divino, disse São Tomás de Aquino, não se considera como algo acrescentado a ele. Bondade não é uma coisa que se acrescenta a ele. Ele diz que ele mesmo, aquele que é imaterial, atemporal, autoexistente e que nem os céus dos céus podem contê-lo, por si mesmo é perfeito. Logo, a bondade de Deus não é algo acrescentado à sua substância, mas a sua substância é a sua bondade. Resumindo, o que ele quis dizer é que Deus é a sua bondade por si e não por participação. Então, quando a gente diz assim, Deus é bom demais, é porque a nossa linguagem é muito apequenada para refletir a essência daquele que é atemporal, imaterial e autoexistente, e que Ele mesmo sustenta todas as coisas. Quando eu afirmo que Deus é bom, eu estou fazendo uma afirmação que liberta a nossa alma do apequenamento intelectual. Como foi que as coisas aconteceram? Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem se desplugou de Deus, se desconectou de Deus, se distanciou de Deus. E essa quebra no relacionamento com Deus fez com que o homem, na sua busca pelo divino, criasse deuses para si, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então os homens passaram a fazer Deus. Só que os deuses que os homens fazem não são apenas pequenos, mas são caricaturas distorcidas da pessoa de Deus. O profeta Isaías, Yeshayahu, no 2º capítulo do seu livro, que tem 66 capítulos, ele é chamado o profeta messiânico. E no hebraico moderno eles gostam de chamá-lo de Yeshayahu. E ele, Isaías, como chamamos, no capítulo de número 2, ele diz no verso 8: também está cheia de ídolos a sua terra, inclinaram-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. E ele começa a chamar a atenção para o fato de que é tolo o raciocínio de que deuses são as figuras mitológicas ou alguma coisa feita por mãos. Porque o Deus da Bíblia, ele essencialmente é bom e não é revoltado como as criações da mitologia grega, que são deuses ensandecidos e divindades criadas a partir de uma mente distorcida. Como que eu sei que Deus é bom? Antes de entendermos como que eu sei que Deus é bom, é preciso a gente relembrar por que é importante saber que Deus é bom. Porque quando eu tenho uma imagem correta de Deus, é bom para mim. E quando eu tenho uma imagem distorcida de Deus, é ruim para mim. E qual é a imagem errada de Deus? Nós já falamos, mas a gente não vem todo domingo. Quer ver? Quem não estava domingo passado, levanta a mão. Quem não estava domingo retrasado, levanta a mão. Então essa a gente vai trocando. Então eu preciso recapitular para você não ficar refém.
Primeira coisa que nós vimos é que a imagem errada de Deus faz você viver como escravo e não como filho. Você passa a viver distante de Deus como um escravo, como se Deus fosse um déspota cruel. Você tenta definir Deus pela mentalidade humana, você nunca vai conseguir. Porque todos os humanos que tentaram definir Deus o definiram de uma maneira errada. Por isso o descrevem como alguém, um ser, uma sublimação das neuroses coletivas, uma necessidade humana de inventar um escape para a dor da morte como o fim da existência. E essas visões todas patéticas, elas são por um apequenamento da mente, porque a própria Bíblia diz que Deus é espírito, então ele é imaterial. Ele criou o tempo, então ele é atemporal. Ele é eterno e autoexistente, e a bondade é a sua essência. Então, quando eu vejo Deus como um senhor apenas, não como meu pai, eu gosto quando o pastor Charden ora, que ele repete muitas vezes, pai, pai, pai. Então a paternidade está evidenciada quando eu vou orar. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, quando vocês forem orar, digam assim: Pai, Avinu Sheba Shammai, Itkadesh Shincha, santificado seja o teu nome. Tavo Malchutcha, venha a nós o teu reino. Yaseh Retzonha Keba Shammai Kem Baaretz, faz tua vontade nos céus como na terra. Etlerem o quem não tem lá no Rayon, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Mas veja que quando ele se dirige a Deus, ele diz Pai. Então estabelece uma filiação. Deus não quer ser seu chefe, Deus quer ser seu pai. Deixa ele se revelar a você. Você pode estar dentro da casa de Deus e não usufruir de Deus, como o filho pródigo, que era o mais velho, mais pródigo que o mais novo. Nós lemos 15 de Lucas 29 a 30. Número 2, vimos que a visão errada de Deus te impede de entrar em novas conquistas. Nós vimos que o povo de Israel, quando chegou diante da terra prometida, disse: Deus tem ódio da gente. Olha que imagem ruim de Deus, Deuteronômio 1, 27. Terceiro, vimos que se você tem uma imagem errada de Deus, isso te afasta de Deus, te coloca debaixo de orientação satânica. Porque se Deus não te orienta, Satanás vai te orientar. Quarto e último, enterra potencial. A pessoa tem um potencial incrível e ela não desenvolve esse potencial. Por quê? Porque ela tem uma imagem errada de Deus. Thomas Edison cria em Deus. E Thomas Edison foi um cara sensacional. Essa lâmpada que a gente usa aqui hoje, incandescente, por causa da mentalidade de um homem cheio de fé e que sabia que valia a pena pegar o seu potencial e pôr em prática. E ele colocou a sua inteligência em prática. Jesus Cristo disse que aqueles que não conhecem a Deus, eles não conseguem também revelar a bondade de Deus. Jesus disse: isso vos farão porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. E na passagem que nós vimos de Mateus 25, Jesus fala de um homem que ele tinha uma imagem horrível do seu Senhor. Ele disse: eu sabia que tu eras cruel, que tu colhes aonde não plantastes. E aí nós começamos a falar sobre a imagem correta de Deus, que é a que São Tomás de Aquino explica. Dionísio, por exemplo, ele atribuía o bem a Deus como causa eficiente primeira. Dionísio dizia que Deus é chamado bom como sendo o princípio, porque todas as coisas boas subsistem a partir dele. E veja, eu estou citando filósofos e pensadores. Então eles diziam que existem três coisas: modo, espécie e ordem. Eu expliquei aqui num culto de domingo pela manhã e não repeti à noite. E ele dizia que a respeito dessas três coisas a gente consegue ver a bondade de Deus refletir em todas elas. A pergunta é: e quando eu tenho uma imagem boa de Deus, o que acontece? Número 1, Deus se torna íntimo seu, você se torna íntimo de Deus. Davi, quando chega diante do sacerdote, ele diz: pode me dar os pães dos sacerdotes, não vou cair morto, porque Deus é o meu pai. Quando eu tenho uma imagem errada de Deus, eu acho que ele é só alguém que quer me punir. Quando eu tenho uma imagem boa de Deus, eu não tenho medo de me aproximar dele. Segunda coisa que acontece, eu vou atrair a presença de Deus. Nós vemos isso em 2 Crônicas 5, versículos 13 e 14. Diz assim: enquanto em uníssono, a um tempo, tocavam trombetas,
cantaram para se fazer ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantavam a voz com trombetas, símbolos, outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, diga isso. Porque Ele é bom, diga isso. Porque Ele é bom, diga isso. Porque a sua bondade dura para sempre. Então aconteceu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os corraninhos, sacerdotes, eu estou no verso 14, 2 Crônicas 5, não podiam ficar em pé para ministrar por causa da presença, porque a glória do Senhor encheu a casa. Veja que o fato de Deus ser bom, quando eu o reconheço, eu vou trazer a presença dele para mim. Eu dei o exemplo no culto da manhã de quando você brinca com crianças. Você não vai brincar com uma criança que você tem receio dela te receber mal. E quarto e último, esse eu não falei nem de manhã nem de noite, e vou estar falando aqui agora. Quando eu tenho uma imagem correta de Deus, não a imagem que eu absorvi na escola, ou os meus colegas, ou com a minha esposa que é pagã, ou com meu marido que não é cristão, ou com as experiências ruins que eu vivi na vida, não. A imagem que a Bíblia apresenta de Deus e que eu conheço por relacionamento com Ele na oração. Porque olha, Deus se revela na natureza e Deus se revela na face de Cristo, mas em nenhum lugar Deus se revela tão nitidamente como na face de Cristo. Quando eu vejo a face de Cristo, eu vejo toda a definição de quem é Deus. Se eu quero saber se Deus é amigo, eu vejo Jesus sendo amigo de Lázaro. Se eu quero saber se Deus acolhe, eu vejo Jesus recebendo crianças. Se eu quero saber se Deus ele aceita pecadores, eu vejo Jesus comendo e bebendo com pecadores. Se eu quero saber se Deus tem compaixão da minha dor, eu vejo Jesus no sepulcro de Lázaro chorando. Se eu quero saber, então quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus em Jesus. Jesus veio ao mundo para trazer Deus, e quando Deus está visto claramente por mim, a terceira coisa acontece: eu derroto os meus inimigos. Olha o que diz a Bíblia em 2 Crônicas 20, de 20 a 22. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creiam nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, não com arco, nem com flecha, nem com espada, nem com bomba de Oppenheimer, mas com instrumentos musicais, louvavam ao Senhor, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Como é que alguém vai enfrentar uma guerra cantando? Como é que alguém vai enfrentar o diabo cantando? Como é que alguém vai enfrentar o câncer cantando? Como é que alguém vai enfrentar os boletos cantando? Como é que alguém vai enfrentar o divórcio cantando? Quando o povo de Deus começa a cantar e a louvar e a exaltar o nome do Senhor que vive para sempre, o poder de Deus desce e os demônios são desbaratados. Eu não consegui nem terminar de ler. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia durou para sempre. Verso 22. Tendo eles, dá um cotovelado, presta atenção. Tendo eles, ó, vocês são músicos aí, não é só fazer um som. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e Moabe,
e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e os inimigos do povo de Deus foram desbaratados. Tem alguém aqui para dar glória ao nome do Senhor? Tem algum crente que pode dar glória, dar glória, dar glória, dar glória, dar glória, dar glória, dar louvor? Pastor, como é que você enfrentou a fome em Serrita, Pernambuco? Louvando e dizendo que Ele é bom. Como é que você tomou banho com água que tinha aranha no fundo do pote, potes de aranha, e caíam sapinhos no seu corpo, louvando e dizendo que Ele é bom? Como é que você enfrentou, pastor, as crises ministeriais dos primeiros anos, dizendo que Ele é bom, quando sua esposa devolveu os 2 primeiros filhos para o trono de Deus, cantando e dizendo que Ele é bom? Te adorar é o que sustenta-me de pé. É o louvor dos nossos lábios. A igreja parou de dar glória a Deus, por isso está murcha, por isso está fraca, por isso está raquítica. Abre a tua boca aí onde você está, levanta as mãos para os céus e dá glória, dá glória, dá glória, dá cotovelada em quem está do lado. Pede para ele levantar a mão, levanta o braço de quem está do lado, com o celular e tudo, e diga: dá glória, irmão. Mais. Qual é a maior denominação evangélica do Brasil? Qual é a maior denominação evangélica do Brasil? É a Assembleia de Deus. Quando o Brasil abriu a Transamazônica, quem contou isso pra gente foi um pastor presbiteriano. A Igreja Presbiteriana do Brasil, uma das denominações mais importantes da nossa nação, reuniu seus obreiros e ficaram anos e anos estudando como iam implementar igrejas ao longo da Transamazônica. Levantaram comissões e comissões, qual o desafio, a logística, os obreiros, a formação teológica, todo o preparo. Quando eles terminaram de fazer todo o levantamento, todos os estudos, a Assembleia de Deus já tinha mais de 300 igrejas abertas ao longo da Transamazônica. Um pastor disse para mim: quando você quiser que nada funcione na igreja, você levanta uma comissão. Eu disse: por quê? Ele disse: uma comissão é para ficar discutindo como fazer as coisas, mas ninguém vai fazer nada, eles só vão discutir. Eu cheguei no gabinete de um pastor, estava escrito assim no gabinete dele, amei isso: Deus amou o mundo de tal maneira que não levantou uma comissão, mas deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu gosto da minha esposa é que ela é assim, ela vai lá e resolve. Se não resolver logo, ela vai na frente e resolve. Ela não suporta ver a coisa que dá para fazer e a pessoa ficar esperando. Então, querido, chegou o tempo da igreja desbaratar os seus adversários. Não, você não está me ouvindo não. Vai desbaratar os seus adversários. Ah, vai desbaratar. Alguém perguntou para mim: pastor, o senhor crê que crente fica endemoniado? Eu disse: claro que não, teologicamente. Mas quando um fica, eu expulso o demônio. Não dá para você ficar discutindo com é demônio, mas não era para você estar aí. Você expulsa. Então os inimigos vão ser desbaratados. Você vai acordar amanhã animado, vai dar um salto da cama nesse friozinho de Teresópolis e vai dizer: vem em mim segunda-feira, que eu vou viver intensamente essa semana e eu vou desfrutar do que Deus tem para mim.
Que programa maravilhoso, que tempo maravilhoso tivemos juntos aqui. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um programa, mas não para por aí. Você pode continuar conectado conosco pelas nossas redes sociais, por todos os canais de comunicação e também vindo adorar a Deus junto conosco na Colheita Church. Nós estamos na rua Tenente Luiz Meireles, 1486, Bom Retiro, Teresópolis. Até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Conexão Colheita.